Olá, buenos dias, meus amores. Estamos aqui juntinhos mais uma vez e hoje nós iremos falar aí sobre verbos de cambio. Nosotros iremos ter o conceito, ejemplificação e como lo ois. Eu vou disponibilizar o áudio, vocês irão ouvir e completar aí de acordo com o que se pede, tá certo? Então, vamos. O que quer dizer verbos de cambio? Cambio, mudança, troca. Então, indica o cambio de algo ou de alguém de um estado a outro. Las veces de la forma repentina y temporária, outras vezes de forma gradual, voluntária ou involuntária ou permanente. Então, os verbos de câmbio, como o próprio nome já diz, câmbio, mudança, eles vão indicar a mudança de algo ou de alguém de um estado a outro, né? Pode mudar os sentimentos, né? E tal. De forma repentina ou temporária, e às vezes gradual, né? Você vai tendo ali os momentos que vai acontecendo aquilo de forma voluntária ou involuntária, ou permanente, que pode permanecer toda uma vida, ok? Então, ele pode durar pouco tempo, pode durar um tempinho maior e pode ser para uma vida toda. Ok, amores? Então, vamos. Las construcciones con los verbos de cambio são classificados de acordo com o tipo de câmbio que expressam. Então, para você utilizar, né, o verbo adequado, vai depender, né, do tipo de mudança em que você está expressando, tá certo? Então, iniciemos aqui com o verbo ponerse, ok? Nós iremos estudar 4 dos verbos de câmbio. Primeiro, ponerse, que indica um câmbio repentino e momentâneo. Ou seja, o verbo poner-se, ele vai indicar a mudança repentina, aconteceu de uma hora para outra, e apenas naquele momento, ela não será duradoura, tá certo? Então, um exemplo aí, o menino está recebendo um presente, ele ficou o quê? Ele mudou de humor, então ele ficou feliz. Sendo que essa felicidade foi naquele momento, não será uma coisa, digamos, o resto da semana por causa daquilo, né? Então, ela será naquele momento, tá bom? E ela também, o verbo poner-se, ele indica, traduzindo aí para o português, ficar, tá ok? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é que os verbos de câmbios, eles não terão a tradução deles especificamente como a gente sabe. Por exemplo, poner quer dizer o quê? Colocar, pôr. Mas aqui, por ser um verbo de câmbio, ele vai indicar ficar. Tá ok, amores? Então, o que vocês irão prestar atenção aí para lembrar em relação ao verbo poner-se como verbo de câmbio? Ele vai indicar uma mudança repentina e momentânea, tá certo? Então, vamos a nossos exemplos. Hablar em público me pone nervioso. Para falar em público, eu fico nervosa, né? Então, esse nervosismo será durante todo o dia ou será naquele momento em que eu estou à frente do público para falar? Então, no momento em que eu estou na frente do público para falar, tá certo? Então, nós utilizamos aí o verbo poner-se. Me puse triste ao saber da notícia. Então, quando eu soube da notícia, eu fiquei triste, mas não foi uma coisa que durou muito, né? Lembrando aí também que foi uma mudança repentina. Estou ali feliz, quando eu soube de tal notícia, me deixou triste. Mas aí que depois, digamos que a coisa resolveu e eu voltei ao normal. Se puso colorado de vergüenza, né? Fiquei vermelha de vergonha. Então, digamos, você vai passeando na praça, tem muita gente, amigos e tal, e você tropeça. De uma hora para outra, você vai lá, tropeça. Ali você ficou vermelho, né? De vergonha. Mas foi naquele momento e depois, ó, acabou, esqueceu. Felipe se pone muito contente quando recebe um regalo. Aí, um exemplo relacionado à nossa imagem, né? Felipe recebeu o presente e ficou muito feliz, tá certo? Outra coisinha que acredito que vocês observaram é que o verbo poner-se, nós temos aí ele, poner, que é o infinitivo, e acrescentou aí o sezinho. Esses verbos de câmbio, eles vão aparecer dessa forma. Poner-se, ok? Volver-se, convertir-se, hacer-se. Todos eles vão aparecer no infinitivo com a terminação se, que nós vimos aí na aula passada que esses são chamados os verbos pronominais, né? Então, que eles precisarão, dependendo da sua conjugação, de um pronome reflexivo acompanhando, sempre concordando com o sujeito. Lembrados aí da nossa aulinha anterior? Muito bem. Aí, nós vimos aqui nos exemplos que, ó,
eu tenho me pone, me puse, se puso, se pone. Já observa também que o verbo poner, ele é um verbo irregular, ok? Então, assim, eu não vou pedir que vocês estudem todas as conjugações do verbo poner-se, tá certo? Depois eu vou apresentar para vocês a forma como pode ser cobrado em sala, em prova, digamos assim. Né? Então, o que vocês deverão lembrar são o quê? As características que o verbo vai apresentar, que no caso do verbo poner-se, ele vai indicar uma mudança repentina e momentânea, tá certo? Então, se detenham a isso por enquanto. Vamos lá, continuando com outro verbo de câmbio, volver-se, que vai indicar um câmbio mais profundo, uma transformação del caráter. Então, diferente do poner-se, que é momentâneo, o volver-se ele vai ser uma coisinha mais duradoura. Digamos, se o poner-se durasse um dia, volver-se durará 2 ou mais dias, tá certo? Mas não é uma coisa que se estende muito. E vai ser uma transformação relacionada ao caráter, né? Que pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, tá certo? E vai ser uma coisa involuntária, uma mudança, uma transformação involuntária e imprevisível também, tá certo? E ele vai indicar transformar-se ou ficar. De acordo com a imagem que nós temos aqui, as duas conversando, né? Digamos que essa esteja dizendo: tu hermana, cada dia que passa, se vuelve mais amable. Então, a cada dia que passa, né? A irmã, ela vai ficando mais amável. Então, foi o quê? Uma mudança aí, uma transformação de caráter e de certa forma profunda, né? E digamos também que de certa forma pode ser involuntária. A pessoa vai se transformando às vezes sem perceber, tá certo? Vejamos aí outros exemplos. Después del accidente se volvió miedoso. Então, quando ele diz aqui que depois do acidente a pessoa se transformou, né, ficou medrosa, de certa forma não foi porque a pessoa quis, então é involuntária. E esse medroso aqui, a pessoa ficar medrosa, foi naquele momento ou está sendo uma coisa mais duradoura? Está sendo mais duradoura um pouco, não é isso? E foi uma transformação relacionada aí ao caráter, à pessoa em si, tá certo? E uma coisa um pouco profunda. Então, ó, outro exemplo. Se ha vuelto milionário com la loteria, tá certo? Então, da mesma forma eu utilizo vuelto. Creí volver-me louco porque eram demasiadas desgraças. Então, volver-me, eu esqueci de destacar aqui, mas tudo bem. Então, ó, acredito ter ficado louco porque eram muitas desgraças, né? As coisas acontecendo, coisas involuntariamente, né? Transformações mais profundas que vão durar mais um pouquinho. Não quer dizer que essa mudança não possa voltar ao seu estado normal, como era, tá certo? Ele dura um pouquinho, mas que pode sim voltar a ficar normal. Então, aí nós utilizamos isso no verbo volver-se. Então, da mesma forma, ó, volver-se, o infinitivo volver, com o pronome reflexivo aqui no final, transformando ele em um verbo pronominal. Vejamos aqui que ele foi utilizado de diferente forma, conjugado de diferente forma. Da mesma maneira, eu digo a vocês, vocês irão prestar atenção nas características que esse verbo apresenta na frase, a função dele na frase, e não se detém quanto à conjugação, tá bom? Vamos lá. Hacer-se vai indicar um câmbio voluntário, ou seja, o sujeito, a pessoa quer que aquilo aconteça, e generalmente é resultado de um processo, ou seja, geralmente é resultado de um processo. O exemplo que nós temos aí é o quê? Na imagem, a criança, né, o menino está aí estudando, ok? Aí diz, estudio muito para ser-me um aluno sobresaliente. Então, ele diz que estuda muito para tornar-se, né? Esse verbo hacer-se pode ser tornar-se, e ela vai acontecendo de forma lenta, tá certo? A mudança com o verbo hacer-se. Então, ele quer ser um aluno que sobresaliente, um aluno muito inteligente, muito bom na sala. Então, para isso, ele precisa o quê? Estudar, se dedicar. Então, é o que ele está dizendo. Estudio muito para ser um aluno sobresaliente, tá certo? Então, nós utilizamos aí o verbo hacer-se. O sujeito quis que acontecesse
a mudança. É uma mudança, um resultado de um processo, né? Digamos que ele foi estudando todos os dias, ele estudava. É como se eu dissesse o seguinte, me hizo professora. Então, quando eu digo me hizo professora, para eu ser professora, eu tive que estudar desde lá do infantil, fundamental, depois médio, depois o ensino superior, até eu me tornar. Então, foi um processo que eu fiz, né, na minha vida estudantil para poder chegar a ser professora. Então, foi o resultado de um quê? De um processo, tá certo? E eu quis aquilo, eu quis que acontecesse, ok? Veamos outros exemplos. Se ha hecho abogado. Então, parecido aí com o exemplo, né, que eu falei para vocês, me hizo professor. Então, se ha hecho abogado. Se ha hecho juez de lo bueno e de lo malo. Então, ele se fez, né, ele se tornou juiz do bom e do mal. Para ele ser juiz, ele quis ser juiz, estudou para ser juiz. Então, para ele chegar a ser juiz, isso foi o resultado de um tempo de estudo. Então, foi resultado de um processo. Se isso um experto em videojuegos. Para ser uma pessoa especialista nos videogames e tudo mais, o que? A pessoa precisou treinar, jogar todos os dias para poder conseguir ser muito especialista, muito bom nos jogos. Sendo que também o que? Foi voluntário, a pessoa quis que aquilo acontecesse, tá certo? Vamos aí a nosso último verbo de cambio, convertir-se, que indica uma transformação, cambios radicales de qualidade ou de natureza. Então, aí vai indicar o que? A mudança radical de qualidade ou de natureza, tá certo? Indicando aí também como é que eu posso dizer? Será uma mudança voluntária ou um resultado como é que eu posso dizer a vocês? Pelas circunstâncias, né? As coisas levaram a que houvesse aquela mudança. Então, ele tanto pode querer a mudança, pode ser voluntário, como também pode acontecer de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo. Vejamos aí o exemplo. De acordo com a imagem, né, uma imagem conhecida pra gente, de uma historinha bonitinha, nós temos assim, la calabaza, abóbora, de la cenicienta se convierte em um carruagem, né? Nós sabemos que a abóbora, ela se transforma em quê? Uma carruagem. Aí foi o quê? Uma transformação de acordo com as necessidades do momento, ok? E é o quê? Uma transformação o quê? Radical. E de quê? Natureza, tá certo? Então, se convierte em um carruagem, ok? Ejemplos. Se ha convertido en la mujer más famosa de México. De repente, su alegría se convirtió en tristeza. Quando el agua se convierte em vapor, pesa menos. Então, aí nós temos mudanças radicais de qualidade, né? Quando eu digo que se é convertida em uma mulher mais famosa de México, e também de natureza. Quando eu digo quando el agua se convierte em vapor, pesa menos. Aí nós utilizamos quem? O verbo convertir-se. Se vocês observarem aí, após o verbo, nós temos o que? A preposição en, aqui, en, aqui, en. Então, geralmente, vejam aí, geralmente, quando você vai utilizar o verbo convertir-se, né, convertir, ele vai aparecer com a preposição en logo após, tá certo? Então, a preposição en vem logo após o verbo convertir-se, ok? Então, meus amores, os verbos de câmbio é isto. Eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Lembrando a vocês que vocês irão, nesse momento, focar nas características, na função de cada verbo e não na conjugação, tá certo? Lá na prova, eu já vou colocar o verbo conjugado, pedindo apenas para você completar com o verbo correspondente. Digamos lá, se eu tivesse colocado o seguinte, me puso roja de vergüenza. Né? Me puso roja de vergüenza. Eu coloquei o quê? Me puso. Mas se eu não tivesse colocado me puso,
tivesse colocado tracinho, roja de vergüenza, e pedido para você completar. Lá no enunciado eu daria os verbos já conjugados, por exemplo, me puso, me hizo, me volví, me converti. Estariam lá os 4 verbos conjugados da mesma forma, no mesmo tempo da frase, sendo que você iria observar a frase, o contexto da frase e saber qual é a função, qual é a característica, o verbo correspondente àquele contexto. Aí iria lá escrever, completar, tá certo? Que no caso aí, me puso. Tá ok? Entendido? Espero que sim. Então, vamos. Quando o verbo está conjugado, como em el presente de indicativo, por exemplo, se usa o pronome antes do verbo. Foi o que nós estudamos na aula anterior. E como eu chamei a atenção de vocês aí para o uso dos verbos com o reflexivo no final dele, o si. Então, se pone, se vuelve, se convierte. Lembrando que quando o verbo está no presente, no passado, no futuro, imperativo negativo, o pronome ele vem antes, não é isso? Pero em algumas situações, o pronome vai depois, sempre que o verbo esteja em imperativo afirmativo, gerúndio infinitivo, que aí o pronome ele vem após o verbo. Ponte contento em tu cumpleaños, está convirtiendo-se em uma pessoa mesquina, puedo hacer-me abogado com solo 5 anos, ok? Então, aí só lembrando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí esta atividade. E vocês irão dar uma pausazinha aí no vídeo, irão tentar responder essa atividade e voltar aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira, nós temos: lê as frases e marca com na X a opção correta. As opções são: me pongo, pongo-me, me vuelvo. Então, a frase nós temos: quando llueve, yo me pongo triste, pongo-me triste ou me vuelvo triste. Então, aí, ele está dizendo que quando chove, ele fica triste. É uma mudança voluntária, involuntária, momentânea, duradoura, permanente, resultado de um processo. Então, vamos lá. Ele está dizendo que quando chove, fica triste. Então, naquele momento que chove, ele fica triste. Qual é o verbo aí, no caso? Vai ser poner ou volver? No caso, poner. Então, nós temos 2 opções para aí o verbo poner. Me pongo ou pongo-me. Qual das 2 vocês irão utilizar? Muito bem. Me pongo triste, ok? Então, quando llueve, yo me pongo triste. E por que não pongo-me? Lembram aí que quando o verbo está no presente, nós utilizamos o pronome antecedendo, né? Então, quando llueve, né, que está no caso presente também, então aí pongo, presente também, então, opção me pongo, ok? Quiere hacerse, se hacer ou se vuelve abogada. Para eu ser advogada, para eu transformar-se, né? Transformar, no caso, para eu ser advogada, eu vou utilizar aí, no caso, foi voluntário, involuntário, foi permanente, é uma coisa permanente, momentânea, resultado de um processo gradual, né? Então, nós sabemos aí que o que é resultado de um processo, é gradual, né? Foi acontecendo por etapas e é uma coisa voluntária. Então, eu utilizo quem? Verbo hacer-se. Aí vai ser hacer-se ou se hacer. No caso, hacer-se, né? Quiere hacer-se abogada como sua madre. Então, quero tornar-me advogada como minha mãe. Então, hacer-se. A vezes, al ser viejo, uno también vuelta-se, se vuelve ou se convierte mais crítico. Se convierte, nós iríamos ter o que aqui? O uso do en, da preposição en. Já que não tem, vamos eliminar aqui esse verbo, né? Vamos voltar aqui a vuelta-se ou se vuelve. Qual seria dos dois? Se vuelve. Por quê? Nós só podemos utilizar o si, o pronome reflexivo, depois de verbos no imperativo, afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio, né? Então, aqui nós temos, a vezes, al ser viejo, uno también se vuelve más crítico. Então,
se vuelve, tá certo? Uma transformação aqui relacionada ao caráter da pessoa, né? Ok? 2. Contesta as perguntas e depois verifica se coincidem em algo com as de tu companheiro. Infelizmente, nós não poderemos fazer a comparação aí com os colegas, né? Mas vamos. Quando te pones rojo, então em que momento você fica... Que situação acontece para que você fique vermelho, de vergonha, né? Qual é a situação em que você se encontra dessa forma? Que atitude de teus amigos te vuelve louco ou louca, né? Quais são as atitudes dos seus amigos que lhe deixam de forma aperreada? Como se deve actuar para ser um aluno exitoso? O que você acha que você deve fazer para ser um bom aluno, um aluno exemplar? Quando tua família se põe triste contigo, então em que momento, o que você faz para que sua família fique triste com você, tá certo? Então são aí respostas pessoais relacionadas a esses momentos, tá bom? Então vamos lá continuando. Aí agora eu vou disponibilizar o áudio, vocês irão ouvir e irão completar as lacunas com o verbo correspondente ao qual vocês estão ouvindo, tá certo? Então, vamos. Pista 5. Parece que acabas de convertirte en el más joven talento de la música latina. ¿Eso es bueno o malo? Sí, la verdad que sí, pero te puedo decir que eso no me envanece para nada. Creo que es bueno porque así puedo dedicarme a ser profesional desde más temprano. ¿Cuál es la canción que le vuelve loco a tu público al escucharte cantar? Ah, seguro que la canción Te convertiste en la razón de mi vida. ¿Piensas hacerte rico con tus canciones? Bueno, eso ya no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Dicen que has cambiado tu personalidad en muy poco tiempo. No es eso. Es que uno se vuelve más exigente y las personas confunden a veces. Para terminar, ahora juguemos al ping pong, una cosa que te pone nervioso. Me pone nervioso cuando el micrófono no funciona muy bien. ¿Qué te vuelve loco? Me vuelven loco las personas desordenadas. ¿Qué te pone rojo? Me pongo rojo cuando me preguntan sobre mi vida particular. ¿Qué te pone triste? Me pongo triste cuando me cancela un espectáculo porque a veces ocurre, ¿sabes? ¿Qué te pone contento? Mis canciones cuando se vuelven populares, cantadas por todos. Pepe, te agradezco muchísimo esta entrevista y en nombre de los oyentes que sigas adelante y con mucho éxito. Muy bien. Entonces, se for necessário, vocês acharem necessário, deem pausa no vídeo. Ou então, aliás, deem pausa não. Voltem um pouquinho, ouçam novamente o áudio para tentar completar se não deu certo da primeira vez, tá certo? Aí volta aqui e vamos lá fazer a nossa correção. Então ele diz o quê? Escute uma entrevista que se le hizo a um jovem cantante ganador de um festival de música y rellena los espaços em blanco. Então você vai responder os espaçozinhos, as lacunas, de acordo com os verbos que ele está falando aí. Luisa, parece que acabas de convertirte en el más joven talento de la música latina. ¿Eso es bueno o malo? Ele diz, Pepe, sí, la verdad que sí, pero te puedo decir que eso no me... Aí, qual verbozinho aqui vocês colocaram? Envanece para nada. Creo que es bueno porque así puedo dedicarme a ser profesional desde más temprano. Luisa, ¿cuál es la canción que le vuelve loco a tu público al escucharte cantar? Então, vuelve. Pepe, aseguro que la canción te convertirse en la razón de mi vida. De convertirse. Luisa, ¿piensas hacerse rico con tus canciones? Hacerse. Pepe, bueno, eso ya no lo sé, solo el tiempo lo dirá. Dicen que has cambiado tu personalidad en muy poco tiempo. Pepe, no es eso. Es que uno se vuelve más exigente y las personas confunden a veces. Então aqui
es que uno se vuelve más exigente, ¿ok? Para terminar, ahora juguemos al ping pong, una cosa que te pone nervioso. Entonces Pepe dice, me pone nervioso cuando el micrófono no funciona muy bien. ¿Qué te vuelve loco? Me vuelven loco las personas desordenadas. ¿Qué te pone rojo? El Pepe dice, me pongo rojo cuando me preguntas sobre mi vida particular. ¿Qué te pone triste? Pepe dice, me pongo triste cuando me cancela un espectáculo porque a veces ocurre, ¿sabes? ¿Qué te pone contento? Mis canciones cuando se vuelven populares, cantadas por todos. Pepe, te agradezco muchísimo esta entrevista y en nombre de los oyentes que sigas adelante com muito éxitos. Então aí, completando com os verbozinhos de câmbio, espero que vocês tenham conseguido completar e feito a correçãozinha aí e tenham dado tudo certinho, ok? Então, meus amores, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso haja dúvidas, por favor, me procurem, estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Entonces, besos, gracias, hasta luego.